O açúcar ele pode destruir completamente o seu procedimento estético. Você sabia disso? Bem-vindos ao meu canal de Biomedicina Estética e hoje vamos falar para as formiguinhas como eu, que amamos aí um açúcar, um docinho, mas ele pode ser muito prejudicial sim para o seu tratamento estético. Todos nós sabemos que o açúcar é um grande vilão aí para o nosso corpo, assim como o excesso de sal, o excesso de sol também são vilões aí para nós. O que acontece quando a gente ingere muito açúcar? Acontece algo que se chama glicose. A glicose aí é a principal causa da diabetes. Então todo esse excesso de glicose no nosso corpo, quando ele vai para a nossa corrente sanguínea, antes ali de ser absorvido pelos tecidos, ele promove a glicação do colágeno. O que é essa glicação do colágeno? A destruição do colágeno. Então o açúcar ele faz isso, ele vai destruir o seu colágeno. E nós temos colágeno em tudo, tá? A nossa pele, por exemplo, que ela produz o colágeno, vai aumentar a flacidez, vai deixar a pele mais fina, vai aparecer mais rugas. E esse é um dos motivos pelo qual o paciente que ele é diabético, ele tem a pele mais envelhecida. É justamente por causa dessa degradação do colágeno. Mesmo que esse paciente seja jovem, ele vai ter essa mesma degradação. Mas, além disso, o colágeno ele também está presente nas veias, nas artérias. Então, essa glicação, ela acontece em todos os órgãos ao mesmo tempo, acelerando essa degradação no corpo inteiro. Mas, tecnicamente, o que acontece lá dentro do nosso corpo? Quando a gente ingere um carboidrato e um açúcar, essas duas moléculas elas vão se enrolar na proteína e isso vai causar a morte dessa proteína. Isso significa que o excesso de açúcar vai ser prejudicial para o tratamento do seu paciente. Então, qual é a conduta que nós devemos ter como profissionais perante uma situação dessa? É conversar com o paciente, explicar exatamente isso que eu estou falando, porque ele precisa entender que se ele consumir ou se ele tem o costume de consumir o excesso de açúcar, o tratamento basicamente vai durar muito menos do que seria o normal. De uma forma um pouquinho mais fácil para explicar. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um docinho numa panela, né? A gente vai pegar ali o açúcar, vai botar na panela, vai colocar no fogo. Quando a gente mexe esse açúcar, ele vai ficando bem líquido, né? Quando a gente desliga, quando ele esfria, ele fica extremamente duro, difícil de tirar até da panela. É exatamente isso que acontece quando ingerimos um carboidrato e açúcar. Vai criar essa caldinha ali dentro do nosso organismo. Esse açúcar ele começa a ficar enrolado ali no colágeno, no ácido hialurônico e começa esse processo de degradação. É claro que se você comer um pouquinho de doce não vai ter problema, né? O que não pode acontecer é você consumir em excesso. Dos 25 anos nós começamos a reduzir essa produção de colágeno. Então se você começa a ingerir muito açúcar e a sua produção de colágeno já está baixando, você começa a ter um envelhecimento muito mais acelerado. Então fica essa dica aí para você, na hora que estiver aí fazendo a consulta de um paciente, explicar para ele, para que depois ele não ache que foi o seu procedimento que não teve a durabilidade. Ele precisa ter todas essas informações para que ele tenha essa conscientização e cuide aí da alimentação, não somente pelo procedimento, mas sim, né, pela sua própria saúde, comer bem, fazer exercícios físicos, isso tudo é muito importante. Bom, essa é a minha dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aqui o seu like, deixa um comentário também que eu possa responder ali para você. E muito obrigada. Beijos!